Fazer o seguinte, vamos a Brasília, agora com a nossa repórter, a Carol Nogueira, para atualizar os trabalhos da Câmara. Teve um motim bolsonarista, agora o Mota está tentando pegar as rédeas da presidência da Casa novamente, diz ele que não vai pautar as pautas de interesse desse grupo, vai pautar, quem sabe, um grupo de trabalho, é isso, Carol, para discutir aquele assunto da sexualização de crianças e adolescentes que o Felca denunciou e a gente tem falado nos últimos dias? Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos assistem nessa tarde. Exatamente. Hoje o presidente Hugo Mota chegou na reunião de líderes dizendo que ele queria avançar no tema da adultização, né, das crianças e da proteção das crianças nas redes sociais, muito influenciado por esse debate que o influenciador Felca trouxe, né, no vídeo que ele fez. Então, ele chegou na reunião hoje dizendo que isso seria prioridade na casa e pediu o apoio dos líderes para isso. Então, a partir desse momento, o que vai ser feito aqui na casa? Ele vai criar, semana que vem vai ter uma comissão geral, que é tipo um debate no plenário, parlamentares, podem vir alguns especialistas. Essa comissão geral será presidida por ele mesmo, pelo Hugo Mota, na próxima quarta-feira, e a partir disso ele vai criar um grupo de trabalho para discutir um projeto de lei sobre esse tema, sobre a adultização, sobre como as crianças podem ser protegidas, né, a partir dessa discussão que o Felca trouxe aí para a gente. Isso foi visto como, para alguns líderes, como uma estratégia para recuperar, né, a força dele aqui na Câmara e também para evitar o debate sobre a anistia e sobre o fim do foro privilegiado, né? Para que essa discussão tomasse conta da semana de novo, ele trouxe esse debate, que é um debate que vai acabar unindo, inclusive, os bolsonaristas, vai acabar unindo a oposição, porque ninguém vai ser contra a proteção das crianças na internet, sobretudo os bolsonaristas que têm esse discurso da família muito forte. Então, ele trouxe essa pauta. Na reunião de líderes, o líder do PSD, Antônio Brito, fez uma fala dizendo que não participou desse acordo para que houvesse essa discussão sobre o fim do foro privilegiado e nem sobre a anistia. Ele sugeriu que isso tem que ser feito, qualquer tipo de acordo tem que ser feito no colégio com a presença do presidente Hugo Mota, que, como a gente sabe, não participou desse acordo, né? Foi um acordo feito pelos líderes do Centrão. Então, ele sugeriu também, o Antônio Brito, que esse assunto fosse discutido primeiro nas bancadas, para ver como é que está o clima sobre esse tema nas bancadas, e aí sim o Colégio de Líderes vai poder tomar uma decisão em relação. Boa, Carol, obrigado. Bom trabalho para você em Brasília, viu? Rapidinho, coach, diga lá. Diego, diga lá. Isso aí não foi uma manobra, Carolina, do Mota para mudar de assunto? Porque o grande assunto hoje que todo mundo queria saber é como e quando serão punidos os golpistas que fizeram motim na Câmara, no Congresso, né? Sobre isso não se falou nada. Como é que ficou? Parece que querem dar 45 dias para investigar esse caso. É um absurdo o que está acontecendo. E ele não falou nada sobre isso hoje. Na reunião não foi pautado, não houve nenhum tipo de conversa na reunião de líderes hoje, assim como a anistia também não foi conversada, debatida. O que a gente sabe aqui é que o corregedor da Câmara, o Diego Coronel, ele tem dito que ele tem um prazo ali de 45 dias, né, para analisar esses casos, mas não há uma coisa diretora em relação a isso. Até porque esse prazo de 45 dias seria o prazo que a comissão de ética teria para analisar todos esses casos. Então, assim, está um jogando para o outro, pelo que a gente consegue perceber aqui. Ele está tentando ganhar mais tempo para defender, para ouvir essas pessoas. Ele disse que hoje todos aqueles 14 parlamentares para poder ouvi-los e aí sim emitir um parecer a respeito disso, o que não era a vontade inicial do presidente Hugo Mota, né? Ele queria que fosse resolvido o mais rápido possível para encaminhar para o Conselho de Ética e aí sim você ter uma decisão em relação a isso. De qualquer forma, de análise da conduta desses parlamentares não será algo fácil de se resolver. Vai sim levar um tempo para que a gente tenha um resultado final, seja pelo afastamento ou não desses parlamentares. Agora sim, Carol, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você.
Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Vamos para o intervalo. Na volta, em resposta à viralização do vídeo do Felca, o governo anunciou hoje que vai enviar ao Congresso um projeto de lei de proteção de crianças e adolescentes na internet. Fica aí que a gente volta num instante só. Até já. O professor Marco Antônio, a gente continua ao vivo aqui na internet. Deixa eu te perguntar, assim, parece que eles estão fazendo um favor, né, de votar ou de analisar projetos de interesse nacional e deixar um pouco projetos que são do interesse deles próprios de lado, né? Parece que é uma coisa boa, mas na verdade eles estão fazendo apenas a obrigação, que deveriam já estar fazendo desde o começo do mandato, né? A operação, digamos assim, a baixa temperatura, não é? Agora eu daria um passo para trás, viu, o Diego, o Couto, né? A fraqueza demonstrada pelo Mota na condução desse processo jogou ele no colo do Lira, não é? Todo mundo sabe que foi o Arthur Lira que conseguiu debelar a crise, que começou a negociar acordo, e o Mota ficou completamente vendido, não é? Então o que vai se fazer agora com essa história de 45 dias é cumprir o ritual, porque o Lira tinha instituído um processo mais rápido, né, que acabou culminando na punição do Janones, né, e na punição daquele deputado que havia ameaçado Lula, que é lá do Espírito Santo, que eu não me lembro bem o nome dele agora, não é? Mas Marcos Duval? Lira, né, o Hugo Mota não tem autoridade para isso, né? Ele perdeu a autoridade na condução de qualquer tipo de processo numa Câmara que ela está completamente fissurada, né? Por exemplo, nessa relação dos 14, eu não vi aquele pastor, não me lembro o nome dele, se era Eurico ou outro nome, que empurrou o Lindeberg, quase que agredindo, tá? No momento também do calor da discussão, né? Então, assim, veio no momento certo, né? Não sei se foi planejado, porque o tema já estava muito presente na sociedade, mas na medida em que você teve Nicolas elogiando, Érica Hilton elogiando e o tema bombando nas redes, né, isso caiu como uma luva para poder diminuir a temperatura, a ponto hoje do deputado Sóstenes, né, que é o líder da oposição, aí, o líder de tudo que aconteceu na Câmara dos Deputados semana passada, falar que a anistia ficou para depois. E que agora tem coisas mais urgentes e mais importantes para serem discutidas, não é? Então, assim, a própria forma como foi conduzida as negociações para pôr fim ao motim, como é que é, reunião em banheiro, no final acordo que foi sendo feito, com Mota negando, depois o Sóstenes dizendo que realmente não houve, pedindo desculpa, mostra o grau de degeneração que atingiu a Câmara dos Deputados nesse momento, não é? Então tá difícil ter uma liderança que tenha estatura, tá, hombridade e capacidade suficiente para pôr um freio de arrumação. Então, a questão aí colocada da adultização, lançada pelo Felca, veio no momento muito oportuno e, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito Mota a se situar nesse momento, senão ele estaria perdido até agora. E, obviamente, que quando você tira a urgência e coloca 45 dias, isso só mostra que ele não tem autoridade ou não teve autoridade para bancar as punições que ele tanto vociferou que teria e teria rapidamente. É verdade. Bom, você que está aí na TV, viu, e está de volta com a gente, percebeu que a gente está falando ainda sobre o Congresso. Fala, Couto. Não, acho que isso só piora a situação do Hugo Mota. Não adianta ele pegar uma cortina de fumaça, mudar de assunto, que é um assunto seríssimo, que tem que ser discutido, porque o que está todo mundo esperando é a punição desses vândalos que invadiram o Congresso, que ocuparam o Congresso durante 2 dias e não deixaram funcionar. Couto. Qualquer outro assunto que ele for discutir agora, antes da punição, deixar isso para 45 dias, daqui a pouco vem Natal e o assunto morre. Ele não vai reassumir a presidência da Câmara. Ele é um ex-presidente em exercício. Não manda mais nada. Quem comanda a Câmara é o Sóstenes e companhia. Virou bagunça, né? Eu ia falar aqui que eu li sua coluna também no UOL, que fala justamente sobre isso, né? Que o Congresso virou as costas para o Brasil e chegou ao fundo do poço. Não, mas realmente chegou num ponto que eu nunca vi em 60 anos que eu trabalho em jornal, uma situação parecida com essa. Um presidente da Câmara tão desmoralizado. Nem o Severino Cavalcante, que acabou sendo empichado e tal, chegou a esse grau de degradação da autoridade.
É impressionante. Aquela imagem dele tentando chegar na cadeira, o que fizeram com ele, pô, ele devia ser o maior interessado em punir esses golpistas, né? Um dos deputados chegou a colocar a perna na frente para não deixar ele passar, tentar derrubar Como é que ele pode agora presidir a Câmara? Com que moral? Com que autoridade ele vai reassumir o cargo? Qualquer que seja o assunto que vão discutir, antes de punir quem fez aquilo, mais uma tentativa de golpe contra o Estado de Direito, enquanto esse pessoal não for punido, ele não vai ter autoridade para fazer coisa nenhuma. Boa, Couto. E em resposta à viralização do vídeo do influenciador Felca, o governo federal anunciou que vai enviar para o Congresso um projeto de lei de proteção de crianças e adolescentes online. Em paralelo, a Câmara dos Deputados definiu, como a gente mostrou, a criação, na próxima quarta-feira, na semana que vem, dia 20, de uma comissão geral para discutir a sexualização e a exploração das crianças nas redes sociais. Marco Antônio, a gente está vendo que, na verdade, esse é um tema que vinha sendo denunciado há bastante tempo, né? E agora o Felca, que é um grande influenciador, um grande youtuber, tem um grande alcance, falou sobre o assunto e muita gente tem, felizmente, tentado surfar nessa onda, né? O que é positivo porque o debate é válido. De qualquer maneira, ele poderia ter sido travado já antes desse vídeo do Felca, né? Ah, sem dúvida alguma, né? Porque o problema ele já existia, né? Ele está escancarado aí não só pelas redes sociais, mas por vários processos que já foram desencadeados também, não é? Então, digamos assim que aquilo que a ciência política chama de conjuntura crítica, não é? Ou seja, um momento muito específico acabou de certa forma abrindo a possibilidade desse debate vir a público. E talvez o governo também ele só tivesse condições nesse contexto, na medida em que ele tinha uma agenda, sobretudo a agenda fiscal, a agenda econômica, que parecia ser prioritária em relação a isso, né? Então, o momento todo conspirou. Agora, o problema, ele já estava dado, não é? Eu acho que é isso, eu acho que essa questão, Diego, ela é muito importante, não é? Ou seja, o debate público no Brasil não pode ficar à mercê da conjuntura. Tá? Ou seja, é preciso recuperar a capacidade dos partidos, dos parlamentares, das comissões, dos governos, não é? De mapearem aquilo que é importante para o país, aquilo que de alguma maneira tá, preocupa mais a sociedade e começar a discutir e colocar isso na agenda, tanto governamental quanto do Congresso, independentemente de ter ou não algum fator externo que impulsione o debate. Ou seja, a gente precisa construir saídas, porque diagnósticos de situações, tá? Indicadores, censo, tá? E um conjunto de informações que mostram um conjunto de problemas que tem no país, a gente já tem. Agora o que acontece é isso, a gente está sendo escravo da conjuntura, escravo da capacidade que se tem de entrar e sair temas em determinado momento. Tomara, tá, que esse tema seja discutido adequadamente, tá, com todas as visões possíveis, né, mas pensando sobretudo na segurança e nos momentos de vida que a criança tem que ter para poder ter um crescimento adequado, não é, e um processo de desenvolvimento pessoal extremamente saudável, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental, digo. O professor, aproveitando que você falou disso, vou te fazer uma pergunta aqui, porque tem duas frentes. O Couto quer perguntar também, já te passo, Couto. Tem um pessoal que... tem um pessoal, Couto, pode ser para você também essa pergunta, que quer regular as redes sociais, o governo quer isso, fazer a regulação, aproveitar esse debate para trazer ordens, né, para o uso da internet. E os deputados mais à direita, né, os bolsonaristas, eles querem focar no assunto da adultização das crianças e adolescentes, né? Era a mesma pergunta que eu queria fazer para o professor Marco Antônio. Pensamos juntos. Qual é a chance concreta desse debate levar a uma lei, alguma regulação, não só de proteção das crianças, que é importantíssimo, tem prioridade, mas de regulação das redes? Sabe, que não se admite essa discussão. Lá na Câmara teve uma comissão especial montada, lá durou 2 anos, 3 anos, e no fim não foi nem a votação. Hoje não tem mais nada. Criaram uma comissão especial lá que subiu. Por que quer dizer, a gente sabe, porque o Diego já falou, né? Porque a direita não quer regulação nenhuma.
Eles querem a terra de ninguém, a lei do Trump. É isso que eles querem. Então, eu fico um pouco cético de que isso possa avançar realmente no Congresso, porque a oposição a qualquer regulação das leis das Big Techs é violenta lá dentro. Os lobbies, né, das plataformas das Big Techs, sabe, a gente fica desarmado diante do poder, do poderio econômico que eles têm, e agora com o apoio do presidente dos Estados Unidos, né? Como é que a gente enfrenta Olha, isso? Couto, Diego, super válida a preocupação e a gente tem um conjunto de exemplos que justifica, né? Agora eu sou mais otimista em relação a isso, porque o tema é criança, tá? E quando o tema é criança e todo mundo tem uma criança em casa, a gente sabe, de alguma maneira, os efeitos e as implicações que isso pode ter imediatamente. Eu não vejo como dissociar, Diego, a discussão do problema da adultização da regulação de redes, tá? Porque boa parte do problema acontece por meio de redes, por meio de influência, né? Por meio de pessoas que têm grande público e se aproveita disso para monetizar tudo na vida, né? Tudo virou um mercado, inclusive a vida das pessoas. Tá? Então, assim, o Congresso brasileiro já produziu boas CPIs que trataram do tema, que resultou na melhoria do ECA, resultou em políticas públicas, resultou em várias questões, inclusive, Couto, à luz de divergências que pareciam incontornáveis, não é? Então, essa questão ela já começa com um bom ponto de partida, que é vendo segmentos que são antagônicos demonstrando a mesma preocupação. Agora falta esses segmentos conversarem e falarem, olha, o centro aqui é a criança. O centro aqui é promover, tá, com que a criança seja criança no tempo certo e tenha um desenvolvimento e um crescimento cuja sua saúde mental seja preservada. Eu acho muito difícil a gente não encontrar, pelo menos, algo próximo do consenso em relação a isso. E que, de certa forma, nos leve à preocupação com a regulação das redes. Não dá para fazer isso dissociando da regulação. Porque a própria pessoa que está envolvida nesse processo diretamente a partir do depoimento da Felca é um influencer, é alguém que, de alguma maneira, tá, usa as redes para poder buscar, tá, não apenas projeção pública, mas recurso também. Perfeito. Professor Marco Antônio, quero agradecer o senhor pela participação aqui conosco, viu? Um abraço e uma boa noite. Boa noite a você, boa noite, Couto, até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, obrigado. Ô, Couto, vamos ver, né? Vamos ver o que sai agora com essa discussão aí no Congresso. Esse é um tema que tem que ser discutido, entre outros, né? Voltar a discutir os verdadeiros problemas do país e não ficar discutindo anistia como estão fazendo o ano inteiro até agora.